Bom, pra quem achou que a prisão do Bolsonaro, com a prisão do Bolsonaro eles iam se acalmar, começou a perseguição, meu povo. Aqui, ó, Jovem Pan, o Ministério Público Federal pede a concessão da Jovem Pan. Vamos ver aqui. O Ministério Público Federal afirmou nesta segunda-feira que a emissora Jovem Pan é indigna das concessões de rádio que detém, nas alegações finais de ação civil pública que pede o cancelamento das outorgas da empresa. O MPF solicita à Justiça Federal de São Paulo o cancelamento das 3 outorgas da rádio e o pagamento de indenização de 13,4 milhões de reais por danos morais coletivos, em razão de supostos abusos cometidos na cobertura jornalística ao longo de 2022, ano das últimas eleições presidenciais. O processo ocorre na 6ª Vara Civil Federal de São Paulo desde junho de 2023. De acordo com o procurador Yuri Correia da Luz, a emissora contribuiu de forma sistemática e multifacetada para a radicalização da esfera pública e mostrou-se indigna da aposta social que nela foi feita. O Ministério Público Federal identificou 4 eixos de ilegalidades, apontando que a Jovem Pan teria minado a confiança nos processos democráticos, incitando desobediência à lei e à justiça, incentivado a indisciplina das Forças Armadas e a subversão da ordem política e social. Segundo o Ministério Público, informações divulgadas pela emissora se alinharam a campanhas de desinformação, contribuindo para minar a confiança de parte da população nos processos cívicos brasileiros. O caso ganha repercussão em meio à condenação do ex... Bom, pessoal, agora no Brasil virou isso aí. Ou você é de esquerda ou você é antidemocrático. Não existe mais meio termo no Brasil. Ou você é um cara de esquerda que aceita tudo que eles te empurrarem goela abaixo, ou tu é um fascista, um nazis, um extremista. A que ponto nós estamos chegando censurando as mídias que são contra o governo? Se for por desinformação, a Globo Lixo lá tem que ser fechada há muito tempo. Pessoal, e aqui tem uma matéria aqui, ó. O Ministério Público Federal pede a cancelamento da concessão da Jovem Pan por risco ao regime democrático. Isso é maravilhoso quando eles falam regime democrático. Nós vivemos num regime democrático? Cara, eu não sei mais o que falar, cara. Tá tão difícil, tá tão impossível de lidar. Dá até medo de falar as coisas num país onde falam tanto em democracia, em que a gente não tem a democracia, a gente não tem a liberdade, o direito de fala, o direito de pensar o contrário. Aqui no Brasil não pode mais pensar o contrário. E outra, Jovem Pan até nem foi tão assim, até meio que deu uma passadinha de pano naquela época das eleições. Agora eles vêm falar que pra te ver que não vai ser possível pensar o mínimo contra eles, o mínimo. Eles não estão pra brincadeira. Eles vêm com tudo. O comunismo vai se implantar, a Venezuela tá chegando, hein? Aí querem reclamar que o pessoal vai pedir pro Trump ajuda, vão fazer o quê? Se o nosso Senado, a nossa Câmara dos Deputados estão alienada a tudo isso. Hoje a maioria dos nossos deputados só saem fazer videozinho, vão pra cima deles, gente, chega. Se tiver que ser preso, vão ser presos, vão fazer o quê? Vamos aceitar isso? Então vamos se calar todo mundo. Bom, mas tem uma notícia boa aqui, ó. O visto da galera e do Lulu parece que não estão liberando, não. Aquela turminha viajar para os Estados Unidos, fazer compra, ver lá, andar por Nova York, não vai rolar, hein? Vamos ver. É uma das principais notícias que começou a circular à tarde aqui no Brasil, conforme veículos de imprensa contatavam o Itamaraty. O que acontece é que na sexta-feira o Brasil falava a respeito disso já na ONU, sobre a questão de vistos, e a notícia é aquela que vocês vão ver agora na tela. A manchete que está aqui do lado é do Globo, mas aí vai encontrar em qualquer outro veículo. A coisa está se espalhando aí no início da tarde na internet de forma fenomenal, para ser uma das notícias mais lidas de internacional do Brasil no momento. Nossa, só o Trump para dar uma alegriazinha para nós, né? O governo Lula reclama de vistos negados pelos Estados Unidos em reunião com a ONU em Nova York. A reclamação veio na sexta-feira. Qual é a situação? Isso se explica pela próxima matéria que vocês vão ver agora aqui do meu lado, entre outras. Em meio à principal crise diplomática entre os dois países,
tem visto pendente para a delegação brasileira. O que você está vendo aqui do lado é a declaração do Departamento de Estado que tirava vistos de oficiais ligados ao programa Mais Médicos, acusando o que seria uma conspiração de tráfico humano, uma conspiração de tráfico de trabalho para trazer profissionais de forma questionável de Cuba, via Organização Pan-Americana de Saúde, para trabalhar no Brasil com o dinheiro indo para o regime cubano e com violações de seus direitos humanos e trabalhistas básicos. E o sem vergonha do Lula, ele quer levar 100 pessoas com ele, aquele bando de puxa-saco vagabundo que tem lá, mamador de governo. Só que o Trump trancou uma galera dele aí. Cara, se eu fosse o Lula, eu nem iria para os Estados Unidos. Ele vai passar uma vergonha. Ainda mais se ele bater de frente com o Trump lá. Apesar que esquerdista que não passa vergonha não é esquerdista, né? Então tá certo, Lula. Vai para os Estados Unidos passar tua vergonha lá. Entre as pessoas que tiveram seus vistos revogados, se coloca aí Mozart Salles e Alberto Kleiman, esse segundo até um dos organizadores da COP30, mas depois foi confirmado pelo governo brasileiro. Entre aqueles que tiveram os vistos cancelados está o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Enquanto as listas de quem tem o visto cancelado ou não são públicas, o incômodo fica conforme no dia 23 o Brasil deveria abrir os discursos, abrir os trabalhos na Assembleia Geral da ONU. Na próxima terça-feira, não essa, daqui a 8 dias então. Acontece que a delegação não está, então, com todo mundo pronto para ir para os Estados Unidos. O Brasil, tradicionalmente, é sempre o primeiro país a falar na reunião de alto nível da Assembleia Geral da ONU, mas em meio à principal crise diplomática entre os dois países, essa agora é a situação. E isso não passa só pelos vistos, claro, de membros do ramo executivo. Conforme em meio à crise diplomática, há também sanções de visto contra um grande número de membros do Poder Judiciário. É estimado que 8 ministros da Suprema Corte tenham seus vistos retidos. Como a gente disse, a lista oficial não é pública, mas essa é a apuração que a gente tem até o momento, com apenas Fux, Nunes Marques e André Mendonça escapando disso aí no STF. Mas a questão aqui é a diplomacia e é o que vem à tona. Nesse contexto, a gente precisa entender o peso que tem essa Assembleia Geral das Nações Unidas. O que o governo Trump trouxe à tona foi uma remodelação de muitas formas da maneira como os países se relacionam uns com os outros e da estrutura de cooperação internacional. E mais, muitas organizações multilaterais que tiveram sim um papel muito importante ao longo das últimas décadas parecem disfuncionais, para dizer o mínimo. A Organização Mundial do Comércio, e o governo brasileiro tem reclamado muito disso, por exemplo, está paralisada basicamente desde 2019. Falta aí que o mecanismo de apelações funcione pela nomeação de um juiz, coisa que não está acontecendo também pela participação dos Estados Unidos. Isso coisa que passou pelo governo Trump anterior e o governo Biden, tá? Um negócio que passou pelos dois governos, essa trava. Nesse governo agora há também a questão de, conforme os Estados Unidos entende que a Agência Internacional para Desenvolvimento, a USAID, Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, a USAID, e também outros órgãos da ONU, o NRWA, Unicef, não estariam cumprindo com seus papéis, tem uma diminuição de cooperação e de financiamento. Em cima disso, a gente viu também a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde. Mas isso é negado pelo governo americano como sendo uma medida isolacionista. O secretário da Saúde, Robert Kennedy Jr., por exemplo, falava sobre como era uma situação não de se distanciar do mundo, mas de encontrar uma outra forma de relacionamento. E, de fato, quando a gente pensa nas pautas americanas desse segundo mandato de Trump, uma reindustrialização do país, uma diminuição, por exemplo, da projeção que a China tem tido em órgãos multilaterais como a ONU, mesmo com as acusações de que a Organização Mundial da Saúde estaria sendo controlada pela China. Foi o que o governo Trump disse no governo passado, né? O que Trump disse na administração passada, e deu isso como justificativa daquela primeira vez para se retirar da OMS. Falou que eram organizações que passavam a ter interesses muito antagônicos aos Estados Unidos e era um ambiente hostil onde a cooperação não estava se tornando tão possível. Bom, então é isso aí, pessoal. O Lula tão barrando os amiguinhos dele para não ir para os Estados Unidos. A gente viu ali também que eles estão perseguindo a mídia, hein? Tá uma situação complicada. Não sei aonde vai parar isso. Eles estão dobrando a aposta, eles não estão flochando. Não ficou só no Bolsonaro, vai ter muita gente perseguida no Brasil ainda por esses ditadores. E o comunismo está tentando se implantar de tudo que é jeito, porque eles sabem que a próxima eleição eles vão perder. Se tudo continuar normal, mas só que eles não vão deixar tudo continuar normal. Eles vão tentar acabar com tudo. Se bobear, canais de direita vão morrer. Mas o bom é que o Trump está lá.
E para os canais de direita morrer aqui no Brasil, eles teriam que excluir o YouTube, Instagram, Facebook, o X. E eu não sei se eles vão ter força para isso, até porque aí os canhotos, a hora que eles acordarem e não tiver as redes sociais deles mais lá, porque o governo democrático arrancou tudo fora, aí eles vão pra rua. Que nem o pessoal fez lá no Nepal. Desesperado, porque não conseguem vender suas coisinhas na internet, não conseguem divulgar os seus negócios. É o fim da picada. Bom, pessoal, se inscreve no canal, deixa um like. Sejam muito bem-vindos, compartilhem. Vamos pra cima deles, gente. Vamos pra cima. 2026 tá aí e o bicho tá pegando, hein? E não vai ser fácil. 2026 vai ter muita censura ainda no Brasil. Bom, fiquem com Deus.